Alô? Já pegou seu café? O meu tá aqui. Café tá caro hoje em dia, mas a gente tem que tomar, né? Então, deixa eu te contar. Você sabia que, na atualidade, existe no planeta Terra milhares de religiões diferentes? Não são 5, 10 ou 20, são milhares. E a cada dia vão surgindo diferentes religiões. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, né? A sociedade vai evoluindo, para alguns involuindo, e às vezes involuindo mesmo, dependendo da fase em que ela está vivenciando, e as ideias vão se alterando, né? Então, a própria tecnologia vai fazendo com que coisas que antigamente não eram aceitas passem a ser aceitas. Mas quais seriam as formas de pensar, as filosofias, as religiões mais importantes atualmente no planeta Terra? Nós temos primeiro o cristianismo, depois nós temos islamismo, depois nós temos o hinduísmo, judaísmo, sikhismo, budismo já falei, Fé Bahá'í, zoroastrismo. Temos várias formas de pensar, né? Na China, inclusive, hoje está proibido qualquer forma de religiosidade por causa do sistema político. Mas lá nós tínhamos um confucionismo também, que era uma forma, uma filosofia, uma religião de pensar, né? E o importante é a gente entender que dentro de cada uma desses capítulos que nós falamos aí, dessas classificações que nós falamos, existem subclassificações tão diferentes entre si que às vezes dá a impressão da gente estar falando de uma religião diferente daquela que nós classificamos como, por exemplo, como cristianismo. No cristianismo você tem o catolicismo, no Brasil, por exemplo, tem o catolicismo, você tem o protestantismo, você tem o espiritismo, você tem a Umbanda, todos são cristianismo, né? Agora, dentro de cada um deles existem subclassificações também. Ou seja, cada um parece que quer criar uma receita que se adeque a si mesmo, né? Então, de repente, a pessoa está numa religião que aí ele não aceita determinada coisa, aí ele vai para outra classificação, às vezes dentro da própria religião, que aceite aquilo lá, né? E às vezes a gente vê, às vezes não, a sociedade a gente vê que ela evolui e coisas que antigamente não eram aceitas, hoje tem uma aceitação plena, né? Durante um grande período da humanidade, por exemplo, a mulher sempre foi desconsiderada em inúmeras religiões. Há um período da humanidade que, por incrível que pareça, os árabes consideravam mais a mulher do que os próprios europeus. Porque no período que a gente fala, por exemplo, da Idade Média, a mulher era considerada tanto quanto, ou menos até, do que um animal, um cavalo, um burro, vamos dizer assim, um animal de montaria, né? E hoje a gente sabe que, pelo amor de Deus, né? Então o que eu quero dizer é que é o seguinte, a religião, cada um tem a sua religião, cada um segue a sua religião e de acordo com a própria evolução de si mesmo, vai mudando. De repente uma pessoa está numa religião, amanhã depois ela percebe que existe uma outra forma de pensar que seja mais conveniente, ela se altera de religião. O importante que eu penso é que se a pessoa está feliz na religião que ela professa, a gente não deve de forma nenhuma desestimular a pessoa, principalmente se ela está se tornando melhor para si mesma e, naturalmente, melhor para os outros, porque quem é bom consigo mesmo tende a ser bom com os outros também, né? Mas e se a religião for uma religião que para os meus princípios é uma coisa assim que é muito tosca, é muito infantil? Gente, deixa cada um refletir de acordo com o seu patamar evolutivo. Cada um pensa do seu jeito e cada um cresce à medida em que ele mesmo vai evoluindo. Num pé de fruta, nós não temos todas as frutas maduras ao mesmo tempo. Nós temos frutas que estão
iniciando a frutificação, enquanto outras já estão caindo do pé, né? Então, cada um evolui à sua maneira, cada um pensa da sua maneira. E outra coisa, você já parou para pensar que se acontecer um dia da gente ter um contato com alguma civilização evoluída de outro planeta, como é que fica essa situação de religião? A primeira coisa que vão perguntar a hora que descer alguém de um outro planeta aqui é que religião ele professa. E aí nós vamos ter, ou podemos ter, surpresas tão grandes quanto o próprio formato evolutivo de quem descer aqui. Aqui na Terra, a gente percebe que o ser humano evoluiu de um tronco comum onde estajavam os símios. Obviamente que esse tronco se dividiu e surgiu o ser humano, vamos dizer assim, o embrião do ser humano que a gente vive hoje, que a gente vê hoje, né? E se descer alguém aqui cuja evolução se processou, por exemplo, de um lagarto, ou cuja evolução se processou de um inseto, né? E mesmo, independente disso, se a evolução lá no outro planeta estiver maior do que aqui, eles têm muito que nos ensinar, né? Aí de repente vão perguntar para ele: escuta, o que Jesus Cristo é para vocês lá? Aí de repente nós vamos ter surpresas. Pode ser que ele fale assim, ó, então lá nós temos um Jesus que foi designado para a evolução do nosso planeta. Isso vai diminuir a importância de Jesus para nós? Eu penso que não. Eu acho que vai aumentar a importância de Deus. Que Jesus nunca vai deixar de ser o nosso mestre maior e aquele a quem Deus colocou na terra para seguir de exemplo.